Quem é você? Quem é você? Quem é você? Quem você é? Quem você pensa que é? Quem você pensa que Quem é? é você? Quem Quem você pensa que é? Quem você pensa que é? Fala aí, pessoas! Eu sou o Ricardo e essa é mais uma edição do Quem Você Pensa Que É podcast. Um podcast de personalidade. E vejam só vocês o tamanho do absurdo, um podcast que anda por aí dizendo que tem inclinações filosóficas. Olha a cara de pau desse pessoal. Agora imagina você se de repente o Clóvis de Barros ouve uma parada dessa. Felizmente eu não ando armado. Eu quero nem estar perto se isso acontecer. Então você, amiguinho, que escolheu o nosso podcast no seu agregador, pensando que, nossa, com esse nome deve ser um podcast de fofocas sobre celebridades. Deve ser um podcast com barracos. Errou. Errou feio, errou rude. Então, se você achou isso, infelizmente eu vou precisar começar mais uma edição citando esse grande filósofo contemporâneo, Rogerinho do Ingá. Abre aspas. Achou errado, otário? Fecha aspas. Falando sério agora, o Quem Você Pensa Que é um podcast que tem como objetivo investigar como foi construída a nossa personalidade. Do que a gente é feito, o que é inato, o que é cultural, o que a gente escolheu, o que escolheram pra gente. Ou seja, o que faz você ser você mesmo assim, complicado e perfeitinho desse jeito que você é. Quem é você? Será que você realmente é quem você pensa que é? Quem você pensa que é? Meu Deus, Ricardo! Bora descobrir? E essa semana eu convidei para trocar essa ideia aqui com a gente a Giliane Vicente, que é host do Levemente Introvertida, um podcast que é voltado para introvertidos, né? Para entender e para ajudar, né? Pelo que eu ouvi alguns episódios e estava acompanhando, tem esse intuito de explicar melhor para os próprios introvertidos, para eles se entenderem e até para quem tem algum tipo de relacionamento com alguém que é introvertido, né? E na tentativa de ajudar, né? Porque como a Giliane fala nos episódios volta e meia, é um mundo feito para extrovertidos, né? Giliane, você pode dar um oi pra gente? Boa noite, Ricardo. Muito obrigada pelo convite. Boa noite a todos. Bem isso que você falou mesmo. O podcast, ele conta histórias de uma pessoa introvertida, que sou eu mesma, né? Que vive num mundo que aparentemente ama os extrovertidos. E eu desde sempre eu me senti assim mesmo, num mundo que não foi muito feito para as pessoas mais quietas. Certo. Posso te chamar de Gi? Claro, pode chamar de Gi, sim. E meu irmão também se chama Ricardo, então fatalmente aí ao longo do episódio eu ia te chamar de Ri também. Tranquilo. Tá certo. Então, Gi, a gente tem meio que uma tradição aqui no Quem Você Pensa Que é, de começar a nossa conversa com essas duas perguntinhas que elas têm o intuito tanto de conhecer melhor a pessoa que está trocando ideia com a gente aqui, porque são perguntas que revelam algumas coisas que geralmente não é uma coisa que você fala por aí sempre, né?
E ela serve também para dar um esquenta na conversa, né? Que daqui a gente segue trocando ideia. E a primeira delas seria, no caso, se você tem um guilty pleasure, que é aquela coisa que é tosca, você sabe que é tosca, mas você gosta mesmo e não tem o que se fazer a respeito, sabe? Se você contaria pra gente aqui. Eu entendo como uma coisa que é ruim, mas ao mesmo tempo é bom, né? Sim, isso mesmo. Eu ouvi alguns episódios do seu podcast, eu tenho que confessar que eu já conheci essa pergunta. Ainda bem, porque se você me fizesse essa pergunta na lata, eu ia demorar um pouco aí pensando. E a minha resposta é doramas coreanos. Ah, olha só. Muita gente me indicava, muita gente falava que era bom e eu resistia porque eu não gostei de Round Six, achei muito violento, então eu achava que também não ia gostar de dorama. Mas aí eu vi Uma Advogada Extraordinária e no primeiro capítulo já achei bem esquisito, bem diferente. A trilha sonora foi o que mais me chamou a atenção porque eles colocam umas músicas muito alegres em momentos meio tristes, então isso me incomodou um pouquinho. Mas ali no segundo capítulo eu já estava completamente amando, né? A Doutora Who, que quem interpreta é a Yoon Bin Pak, que é uma sul-coreana maravilhosa. E eu acabei assistindo também Diva Deriva, que ela também é a protagonista, né? E assim, eu acho as séries com temáticas delicadas, sensíveis. A advogada, todo episódio tem que resolver um caso, são casos difíceis. Então, a minha resposta é dorama coreano. Ah, interessante. Só que serve como guilty pleasure, só que os doramas coreanos, eles são um fenômeno, né? Cara, eu acho que hoje tá mais fácil quem não gosta ficar meio tipo de, nossa, você é estranho, do que quem gosta, né? Eu ouço muito podcast, né? Tem um que chama Vortex, que eu acompanho, que a menina... ele é basicamente fala sobre notícias estranhas e conversa sobre elas, sobre coisas bem... curiosidades em geral, né? Um podcast bem legal. Teve um específico que era sobre doramas, e a menina que apresenta falou que, cara, a Netflix soltou, tipo, um documento acho que na internet, talvez qualquer um consiga acessar, que falava sobre os números, né? De audiência, de horas assistidas e faixa etária, coisa assim. E, cara, o dorama coreano tá, tipo, dominando em matéria de lucro, de horas assistidas e, sabe, de interesse das pessoas, né? Tá um negócio absurdo mesmo, virou um fenômeno. Não, você tem total razão. Eu pensei nos doramas porque a princípio eu achava que não era bom e daqui a pouco eu já estava completamente apaixonada. Eu gostei muito da atriz, achei ela muito expressiva, gostei de vários atores, achei vários atores muito bons. Pode crer. Eu acho que é comum o estranhamento, porque o tipo de atuação dos orientais é muito diferente dos ocidentais, né? Você consegue perceber em qualquer filme ou série japonês também, nos indianos também, né? Que não é a pegada de atuação dos ocidentais. É um negócio muito mais, eu diria, corporal, parece que é mais exagerado, né, em vários sentidos. E eu acho que o estranhamento é bem... o esperado é que você estranhe no começo mesmo, né? Sim. Legal. Então, a segunda pergunta seria o oposto dessa. Essa pergunta, geralmente, é a que o pessoal fica com mais medinho de responder, né? Não sei exatamente o motivo, mas ela é o contrário da primeira. Eu quero saber uma coisa que é um hype absurdo e você, tipo, nossa, não suporto essa parada. Não quero ver nem pintado de ouro e tal. Não consigo entender o motivo do hype.
E se você compartilha aqui com a gente. O pessoal tem medo de ser cancelado, né? Eu acho que é isso. De imediato eu pensei em duas coisas. A primeira é filmes de heróis, que eu sei que as pessoas adoram, então é bem polêmico, né? Eu inclusive, hein? Eu estou quase desligando essa chamada aqui. E a segunda coisa é mais polêmica ainda, porque é bebida alcoólica. Eita. Já sofri até bullying por causa disso, porque todo mundo pergunta, mas você não bebe social, nada, mas né? você não bebe nada, e não gosta de cerveja. Eu gosto de vinho, tomo pouco também, porque eu tenho que ficar explicando para as pessoas que eu bebo e sinto sono. Então, por exemplo, se eu tô numa festa, eu vou logo tentando achar um cantinho para dormir. Então, e o sabor também, né? Eu não gosto de cerveja, então eu acho que isso é bem mais polêmico. E eu já ouvi muito, né? Nossa, mas bebe um pouco para você relaxar, é gostoso. E tem até meme, né? Que eles falam, gente, parem de perguntar para as pessoas que não bebem porque elas não bebem. Deixa a pessoa em paz. Sim. Mas tem todo um rolê cultural aí, né, cara? Porque teve anos de propaganda, tipo, falando que a melhor coisa que você pode fazer da sua vida é beber, né? É modelo de biquíni na praia falando que o legal é você tomar uma cerveja, né? É muito parecida com as propagandas de cigarro que tinha antigamente, que era o sinônimo do sucesso, né? Beber e fumar é o primeiro passo para você virar um famoso, né? Isso, confere um charme, né? Os atores de Hollywood fumando, os cartazes nas fotos. Sim. Essa questão de você não poder mais fumar em locais fechados, para quem não fuma, é uma maravilha, né? E era um negócio bizarro, né, cara? Fumaceiro, cheiro ruim, né? Eu considero um sucesso o fato do pessoal ter proibido totalmente as propagandas e tal, e ter diminuído, porque se for parar pra pensar aí, cara, olhando da minha infância pra cá, mano, eu acho que reduziu pra caramba o tanto que você vê até assim no seu dia a dia, gente fumando, né? Há vários anos, né, vigora essa lei. E até as pessoas que fumam já se acostumaram com a situação, né? Foi ótimo. Sim. E desculpa, não ouvi essa última parte. Sim. Sim. Sim, então eu acho que a bebida tem um caráter social e cultural até aqui, né, cara? Tem muito incentivo, né? Tem isso que você falou, que é a ideia de que você relaxa pra socializar se você tem alguma dificuldade, né? E é recebido com estranhamento mesmo quando você não tá no meio desse rolê, né? Eu também, tipo, cara, eu reduzi muito absurdamente o que eu bebia era o social mesmo, né? E eu tenho tentado zerar até esse social, porque tem muito esse negócio que você falou do sono, sabe? Em algumas pessoas, que é você... Pra mim não é nem sono, pra mim é esse lance de você ficar meio anestesiado, sabe? Você fica meio molão, meio... E eu não gosto dessa sensação, sabe? Eu não gosto, por exemplo, de aqueles remédios relaxante muscular, que você fica parecendo que tá bêbado também, sabe? Um negócio meio molão, com sono, meio... Não gosto de nada disso, eu gosto de estar, assim, no meu controle, sabe? Esse negócio de ficar bobão, largado, meio... Nunca curti. E parece que é exatamente o que o pessoal gosta quando bebe, né? Assim como você, eu tenho esse desejo de estar no controle, né? Então, a bebida me faz sentir isso, que eu tô perdendo um pouco ali, que eu posso ali perder um pouco do controle. Então, meu organismo já me traz esse sono. E cada pessoa, cada organismo mesmo responde de um jeito, né? Algumas pessoas vão ficar mais tristes, podem até chorar, outras vão ficar muito alegres, outras podem perder o controle, né? É isso. Total. E tem gente que não tem controle nenhum, inclusive, né? Quando tá em contato com isso, né? Mas nesse sentido, assim, é polêmico isso que você falou, com certeza, mas eu mesmo, tipo, tô mega do teu lado nessa aí, tá ligado? É polêmico pra nós dois, no caso.
Espero que você não perca nenhum ouvinte. Ah, né? Deixa eu te perguntar, então, pra gente começar essa conversa pra valer aqui, você percebeu, assim, desde sempre, sabe? Faz acho que um ano e pouco, talvez, que eu tô fazendo terapia, né? E aí é comum ele tentar puxar várias coisas, assim, do teu passado, você tentar entender onde começa várias coisas, né? E eu não consigo puxar um começo exato, assim, desse lance da introversão, sabe? Não sei se tem um quê de ansiedade desde sempre, qual é que é. E eu queria saber se você já percebe isso, desde você tem um momento, assim, que você fala a partir dali, tem alguma coisa que você consegue identificar como motivo? Bom, desde sempre eu me sentia deslocada. Eu não sabia, né, o que era introversão, eu não sabia o que era ser uma pessoa introvertida, mas eu me achava mais quieta, eu achava difícil entrar numa conversa, eu achava difícil socializar, mas eu não entendia por quê, eu só achava que eu era esquisita mesmo. Muita gente finge ser extrovertido, né? Então vai ter lugares em que você só vai encontrar pessoas extrovertidas, porque a percepção é que a introversão é um defeito, então que você precisa socializar para estar incluso ali, né, naquele ambiente. É claro, né? Com a maturidade a gente vai se conhecendo melhor e vai escolhendo, né? Você vai percebendo quais os ambientes e com quais pessoas você quer estar. No 8º episódio do podcast, se chama Crianças Quietinhas, eu cito a extensa pesquisa que a Susan Cain fez para tentar descobrir se a gente nasce introvertido ou se a gente se torna introvertido, né? E é muito legal porque ela entrevista muitos especialistas, ela busca conversar com o maior número de pessoas que ela conseguiu e ela chegou à conclusão que não existe uma resposta fácil para isso. Nós somos uma junção de tudo, desde da nossa vida no útero, as experiências que a gente teve, as pessoas que a gente conviveu, os ambientes que a gente frequentou, tudo. Nós somos únicos, né? Se você for ver, eu falo bastante disso no podcast. A gente tem a nossa própria configuração. E eu cito também nesse episódio uma experiência muito marcante que eu tive, que foi uma mudança de uma cidade muito pequena para São Paulo, quando eu tinha 7 anos. E essa mudança balançou muito o meu mundo interior. A definição de introversão, se você for ver, é bem simples, né? Os extrovertidos, eles ganham energia na socialização. Quanto maior estímulo para o extrovertido, melhor. Eles se sentem mais energizados. Nós, introvertidos, é o oposto. Quanto mais estímulo, mais cansaço. E pessoas é um grande estímulo para o cérebro, né? A gente tem que prestar atenção em muita coisa. Então a gente perde energia socializando. Eu vi uma entrevista do Simon Sinek, o autor daquele livro super famoso, Comece pelo Porquê, que ele dá uma explicação tão legal. Ele fala que ele tem uma grande personalidade, mas ele é muito introvertido. E ele explica de um jeito que é fácil de entender. Ele fala o seguinte: os introvertidos, eles acordam todos os dias com 5 moedas. Os extrovertidos acordam todos os dias sem nenhuma moeda. Ao longo do dia, os introvertidos vão gastando essas moedas. Chega no final do dia, eles estão se sentindo pobres, porque eles gastaram tudo. Já os extrovertidos, eles vão ganhando moedas ao longo do dia, né, através da socialização. Chega no final do dia, eles estão ricos. Aí, os introvertidos dormem, recebem mais moedas, e os extrovertidos dormem, né, e perdem essas moedas. E aí ele fala, né, não importa se você é introvertido ou se você é extrovertido, importa o que você vai fazer com o que você tem, né? Como é que você vai gastar essas moedas ao longo do dia? É por isso que a gente não gosta muito de jogar a conversa fora, porque você está jogando conversa fora, você está gastando, né, as moedas, você está gastando a sua energia. Chegou no final do dia, como é que você gastou essas moedas? Pra gente tem que ser um negócio muito mais econômico, né? E acho que fundamental entender mesmo que você né? Que você tá nesse... você é parte desse grupo, né?
conseguir gerenciar essas moedas, no caso, né? Exatamente. Eu termino meu dia sem nenhuma moeda, aí eu descanso e aí no dia seguinte eu acordo com mais 5 moedas novamente. É difícil, cara, é difícil, porque eu, como eu tinha dito antes, eu não lembro, assim, de alguma coisa em específica que desse como motivo, né? Mas exatamente como conceito desse podcast aqui, a personalidade, ela é uma salada, sabe, de 1 milhão de coisas diferentes, né? E eu acho que quase sempre a gente chega nesse mesmo denominador que é, tipo, você é formado por um conjunto de situações, estado de espírito, cultura, convivência, etc e tal, né? Você não... É um conjunto dessas coisas, né? Exatamente. Eu também acredito bastante nisso. E você sabe que a introversão nem era responsável por eu me sentir tão inadequada. Porque o introvertido, ele não necessariamente é tímido. É claro, né, que você pode ser uma pessoa introvertida e tímida ao mesmo tempo. O que me fazia o que me fazia sentir mais inadequada, na verdade, é um outro traço de personalidade, que é a alta sensibilidade. E a alta sensibilidade, ela pode estar presente em 70% dos introvertidos, 20% da população total e 30% dos extrovertidos. Caramba. E autossensibilidade seria mais ou menos o quê? Se traduzir para uma criança de 5 anos. Pessoas altamente sensíveis têm um cérebro mais reativo. É um cérebro capaz de captar com mais facilidade os estímulos e processar mais intensamente esses estímulos. Estímulos podem ser sensoriais, ambientais, emocionais, cheiros, sons, emoções. Às vezes eu chego no ambiente e automaticamente eu já não me sinto bem e preciso recuar. A vontade que eu tenho é sair dali, porque a gente tem essa capacidade de perceber microsinais, né, na fisionomia das pessoas. Então, assim, pode ser que o ambiente nem tá tão barulhento, mas alguma coisa ali não tá 100% bem. A gente tem essa capacidade de perceber isso. E o contrário também, né? Você tá muito excitada por alguma coisa muito boa que aconteceu, ou você tá num espetáculo de música e você tá achando aquilo tudo muito bonito. Então, a minha tendência é ficar muito mais excitada do que uma pessoa que não seja altamente sensível. Dependendo do que está acontecendo, a gente pode se desregular emocionalmente. Para resumir, a gente pode dizer que é uma supersensibilidade. Interessante isso. Eu não sei se eu posso dizer que tem um quê de timidez no meu também. Tem mais a ver com ansiedade, porque para mim sempre foi um negócio de... tipo, um medo do desconhecido, sabe? Assim, quando se tratava de interagir com outras pessoas, tipo, cara, o que eu falo com uma pessoa que eu, sei lá, não conheço, não sei quais são os interesses dela, e tinha um lance de ansiedade do tipo, e se eu já começo falando a coisa errada, sabe? Se eu já começo com uma ideia totalmente furada, já começo ter aquele lance da frase que a primeira impressão é a que fica, sabe? Você já começa com a impressão errada, entende? Eu sempre tive muito disso. Isso é coisa de introvertido. Eu mesma, quando eu chego num lugar em que eu não conheço ninguém, eu vou chegar mais quieta, fico lá observando. Eu dificilmente vou ser a primeira a falar. Aí depois de um tempo, né, depois que eu começo a entender como é que as coisas funcionam ali naquele ambiente, aí eu começo a me soltar. Agora, com pessoas que eu já conheço, onde há intimidade, aí é super tranquilo. Todo mundo fica ali no mesmo patamar, né? Quando a gente se conhece, introvertidos e extrovertidos se complementam.
Aham. Aliás, essas perguntas que eu fiz no começo, a ideia é exatamente essa, sabe? Porque é o primeiro, às vezes é o primeiro contato que eu tô tendo com uma pessoa, igual com você hoje, assim, tava acompanhando no o podcast, no Instagram, mas contato mesmo é a primeira vez, né? Então, essas duas perguntas que eu faço é um negócio meio quebra-gelo, de tentar ficar mais confortável com a pessoa que, sei lá, você dá uma risada, fala alguma bobeira sobre guilty pleasure, coisa assim, né? Foi muito nesse sentido de, tipo, velho, eu tenho que começar uma conversa com uma pessoa que eu nunca vi, com zero intimidade, e ela render um conteúdo mesmo, tem que fazer alguma coisa pra quebrar esse gelo antes, senão vai dar ruim pra mim, tá ligado? Ah, foi uma ótima ideia, realmente dar uma quebrada no gelo. Uhum. Precisei, na verdade, né? Perguntas muito boas. E a pergunta tem muito mais a ver comigo do que com as outras pessoas, né? Que é um lance de eu ficar confortável aqui com a pessoa pra desenrolar o episódio e tal, né? Isso é bem coisa de introvertido mesmo. Você sabe que assim, eu já ouvi muitas vezes de muitas pessoas aquela conversa. Nossa, quando eu te conheci, te achei tão séria. E daqui a pouco, quando você se solta, eu percebo que você não é tão séria, que você é super divertida. E essas coisas sempre me encucaram muito. Mas é ali sempre no primeiro contato, né, com uma pessoa que eu ainda não conheço. E muitas vezes eu ficava pensando, será que as pessoas acham que eu sou brava, né, num primeiro contato? Mas com a maturidade a gente vai se entendendo melhor e vai se percebendo, né? Aí fui entendendo melhor a introversão, fui ouvindo falar da alta sensibilidade, e a alta sensibilidade tem uma outra questão, que a gente percebe demais as emoções das outras pessoas. Esse termo, né, pessoas altamente sensíveis, foi desenvolvido pela psicóloga americana Elaine Aron em 1996. E ela fala de pessoas que possuem um sistema nervoso mais sensível e mais reativo que a média da população. E a Elaine Aron, ela é uma pessoa altamente sensível. Ela começou esse estudo para poder se entender, né? Porque ninguém sabia o que era. É um traço de personalidade, assim como a introversão. Então, assim, a gente tem uma profundidade maior, né? A gente detecta as microexpressões das pessoas, a gente tem uma maior empatia, a gente tem uma percepção maior. Eu ia perguntar uma coisa parecida com isso, porque, sabe, algumas das coisas que você elencou aqui, que tá dentro dentro da ideia de super sensibilidade que você falou, cara, tem uma semelhança muito grande com o TDAH. Eu tenho o tal do TDAH, né? E eu fico acompanhando o podcast, vendo vídeo, lendo os negócios, tudo pra tentar entender melhor, né? E tem muita coisa que tá, tipo, paralelo mesmo, sabe? Com esse negócio das experiências mesmo que descarregam a bateria, né? A bateria social. Esse negócio da sensibilidade maior pra luz, pra som, pra movimentação, assim, né? E eu tenho tudo isso daí, cara, sabe? Eu tava comentando com um amigo hoje que uma coisa que acaba comigo é você ir em um lugar que você está indo para conversar e você tem que ficar gritando para ser ouvido, sabe? Tipo o famoso rolê do happy hour, que você vai num lugar que tá um karaokê, gritaria, música, barulho do louco, e você quer sentar numa roda e trocar ideia, sabe? Pra mim é um negócio que não vai, é um convite, tipo, furado, que eu muito provavelmente vou recusar, tá ligado? Porque pra mim não funciona. Acaba comigo mesmo e acaba nesse sentido da bateria mesmo, que você tinha falado antes, de esgotar mesmo, de falar, cara, não consigo mais ficar aqui, né? Nossa, me identifico muito com isso que você falou. Eu também prefiro, tem meme até, né, sobre isso. Eu prefiro também encontrar um amigo de cada vez, num lugar tranquilo, calmo, que dê pra conversar, do que juntar toda a galera e ir pra um lugar que ainda tem música. E aí, nossa, todo mundo começa a gritar, né, pra poder ser ouvido. Pra mim também não rola. Pra mim não funciona, cara. Eu cheguei a essa conclusão que esse oba-oba aí, sabe, de junto
um zilhão de pessoas e você tem que dar atenção pra todo mundo. Não vai pra mim. Eu já vi que tem um tempo que eu vi que se der pra recusar, eu recuso educadamente, porque é desgaste. Pra mim é desgaste, tá ligado? Você capta, né, as emoções de todas as pessoas que estão ali, né, naquele ambiente. Sim. E isso que você falou sobre ansiedade, não tem como você não ser ansioso numa situação como essa, onde você capta todas as emoções, onde você começa a processar todos aqueles estímulos que está acontecendo ali ao mesmo tempo, né? Então chegou um momento da minha vida que eu comecei a ter crise de ansiedade também. Eu não sabia, eu não conhecia, né, o que era esse traço de personalidade, que é a introversão. Eu nem imaginava o que era uma alta sensibilidade. É muito difícil conseguir expressar, né? Era muito difícil para mim conseguir expressar o que eu sentia. Ninguém estava dentro do meu corpo para entender, né? Esse tumulto, né, de emoções e de sensações. Chegou um momento que eu fiquei tão sobrecarregada que é como a gente fala, a conta chega uma hora, né? E eu fui obrigada a buscar ajuda, a buscar informações. Só quem tem crise de ansiedade sabe como é difícil, né? Eu tive, assim, a ansiedade que eu falei, que eu acho que tá relacionada com a timidez, isso aí eu tenho desde sempre. Sempre teve comigo. Mas eu nunca tive essa... até pouco tempo atrás, na verdade, eu nunca tinha tido esse tipo de ansiedade sintomática, aquela que você fica sem ar, aquela que você fica suando, que parece um ataque de pânico. Isso aí, tanto é que pra mim, essa timidez não tinha uma relação nenhuma com ansiedade, né? Esse negócio de ficar confortável em alguns lugares que eu não conheço, ou ficar desconfortável em fazer contato com pessoas pela primeira vez, assim, pra mim não tinha uma relação com ansiedade, tinha mais relação com esse negócio de timidez mesmo, né? E eu fui ter esse tipo de ansiedade que eu falei de física, depois foi quando eu tava no hospital, com o negócio do Covid lá, que eu fiquei um mês inteiro internado e não acabava nunca, sabe? O que era, acho que pra mim, o que gerou a crise de ansiedade em si era esse lance de, sabe, eu fiquei 11 dias entubado, mas aí eu voltei, normal, né? Assim, foi o pior, foi isso, né? Mas, pra mim, tipo, falando assim, do meu eu, do subjetivo, o pior foi o depois. Porque, assim, enquanto eu tava apagado, né? Eu não lembro de nada, assim... Você estava se recuperando ali, né? Entendeu? Mas, assim, quando eu digo que o pior foi o depois, foi porque, assim, eu fiquei... De quando extubaram, eu fiquei mais aí talvez uns 10 dias ou mais, eu acho que mais. Ainda em recuperação no hospital, né? Fazendo fisioterapia pulmonar, essas coisas aí. Pra mim, o fator que gerou ansiedade foi essa ideia de todo dia o médico falar, cara, você tava muito ruim, mas você melhorou muito. Daqui a pouco você sai. E o daqui a pouco não chegava nunca, tá ligado? Todo dia vi um médico diferente pra falar, mano, você é um milagre, você tá muito melhor. Daqui a pouco você sai. E não saía, né? Nossa, que época difícil, né, Ricardo? Uhum. A gente via ainda as notícias, o número de mortos, as pessoas da família sendo internadas. Muito difícil mesmo. Uhum. Eu costumo dizer que, assim, pra minha família foi pior do que pra mim, porque, como eu falei, eu estando internado, não tinha muita notícia, não era um negócio que eu ficava, assim, sabendo, morreu mais tantos hoje, não tava desse jeito, né? No hospital não rolava, não ficava sabendo muito disso. Aí eu entubei também, fiquei apagado, 11 dias, não fiquei sem saber de nada, né? Te deu um medo lascado na hora que os médicos chegaram em mim pra falar, vamos ter que entubar. Ali foi o ápice do medo mesmo ali, né? Claro que eles falaram, vai ter que fazer, né? E aí tipo, vinha na mente na hora
todas as notícias que a gente estava vendo ali antes de entrar no hospital, que era a pessoa entubou, morreu, né? Aí chegou minha vez, eu falei, mano, já era, tá ligado? Me conta uma coisa, o que você sentiu quando acordou e percebeu que estava vivo? Então, cara, é estranho, porque assim, demora um tempo razoável pra você, pra voltar uma consciência mesmo do tipo, cara, eu tava com Covid e me entubaram e eu voltei, sabe? Você volta, é muito remédio, é muito antibiótico, é remédio pra um monte de coisa diferente que eles dão junto, né? Então você volta vendo coisa onde não tem, você volta... eu tenho algumas memórias que eu comento aqui com amigos, aqui em casa, de coisas que eu achava assim, que tava acontecendo de verdade e não tava, né? Até recuperar a consciência de verdade mesmo, assim, sabe? Tinha um monte de coisa que era a minha cabeça falando, ó, tá acontecendo isso. E aí demorava um tempo depois, eu ia voltando ao normal, a mim mesmo, assim. Aí eu percebi, falando, não, isso aí não rolou não, tava só na minha cabeça, né? Mas aí... Nossa, que bom te ver assim tão bem, né? Depois de tudo isso que você passou. Então. É bom mesmo, é outra coisa, né? Sabe uma coisa que assim, que eu acho que aí talvez tenha a ver com esse negócio do introspectivo. Eu já comentei em algum episódio faz um tempo também. Eu lembro que depois de eu já estar, tipo assim, ciente de tudo mesmo, tipo, cara, você voltou de intubação e tal, né? Pra mim tinha um questionamento que era um negócio meio filosófico, sabe? Do tipo, por que eu consegui? E tem, sei lá, N pessoas que não estão conseguindo, sabe? Tinha um quê de tipo assim, será que tem um... Sabe aquele lance do existencial, do tipo, será que tem um porquê do tipo, cara, você tem alguma coisa por fazer, sabe? Um quê de destino, de tipo, não podia morrer agora. Então eu pensei muito em coisas desse tipo quando voltou mesmo a ideia de, cara, eu tô no hospital, tô recuperando, e passei por esse rolê todo aí. Esse questionamento veio várias vezes pra mim, várias. E você nunca chega numa resposta, né? Tem isso. É muito compreensível, né? Ainda mais tudo que aconteceu, né? A gente não tinha certeza de nada, né? Pessoas saudáveis morrendo, pessoas que até tinham várias comorbidades e sobreviviam. Então, essa questão filosófica realmente é importante. Você vai ficar pensando e não vai ter uma resposta, né? Não tem. Eu já até... Eu acho que até tem... Talvez tenha esse negócio aí da gente ir meio que esquecendo, né, o BO todo, né? Porque pra mim hoje, assim, eu lembro da história toda, eu lembro de detalhes. Se perguntasse pra mim, eu lembro até das coisas que eu falei aqui que eu achava que tava acontecendo e não tava. Eu tenho uma memória como se tivesse acontecido mesmo. Mas quanto mais passa o tempo, mais fica um negócio assim, sabe, que não parece tudo que foi. Como se você estivesse meio que acostumando. E chega um momento que pra você é tipo mais uma lembrança também. É louco isso. Eu acredito que seja um mecanismo do cérebro, né? Ali naquele momento, na hora do vamos ver, seu corpo teve que se adaptar e depois que o perigo passou, você pôde relaxar, seu corpo pôde relaxar e talvez você não esteja mais precisando dessas informações, né? O perigo já foi. É engraçado isso, né? Mas eu puxei toda essa história do Covid aí. Eu tava falando da ansiedade, né? Que foi a primeira vez que eu tive uma crise de ansiedade que fosse física, né? E até então, pra mim, eu não tinha ansiedade, eu era só timidez. Depois, fazendo terapia, eu fui ver que tem todo até as minhas interações, esse lance da introspectividade e tal. Tem um quê de ansiedade misturado também aí, né? Uma ansiedade social, né? Então, e pra mim era absurdo, cara, esse negócio de
o outro me dava medo demais, sabe, assim, e era pra tudo, sabe, pra conhecer pessoas, amigo, qualquer coisa, às vezes era pessoas que você talvez não fosse ver mais, mas pra interagir com aquela pessoa ali na hora e tal, pra mim sempre foi um negócio absurdamente difícil. Hoje é bem mais tranquilo. Eu acho que tem uma fase da vida que a gente, tipo, se cobra muito mais, né? Sei lá, quando você tá passando de adolescente pra jovem adulto e tal, parece que tudo que você tá fazendo ali era tipo, crucial pra tua vida, né? E conforme o tempo vai passando, você vai vendo que, puta, não, velho. Cada um tá pensando no seu. Do mesmo jeito que você tá apavorado com o comportamento seu, talvez a pessoa do teu lado também tá apavorada por outros motivos com o comportamento dela e tal, né? E tá todo mundo achando que, sabe, é tipo um palco da vida. Você tropeçou na peça, ferrou, você já estragou o filme todo, né? E não é bem assim, né? Com o tempo você vai vendo que você não é o centro do universo, né? Eu tinha isso pra caramba. E a terapia te ajudou nisso, né? Então, a princípio, eu fiz terapia por conta do pós-Covid mesmo, né? Eu saí do hospital com aqueles negócios dos horários serem todos bagunçados, né? Eu saí sem conseguir dormir. Então eu fiquei bem aí, acho que uma semana, 2, depois que eu já tava em casa, ia dormir tarde, dormia umas 3 horinhas e acordava, tipo, no meio da madrugada. E aí já não conseguia dormir de jeito nenhum, sabe? Era coisa de acordar 3 horas da manhã e ficar olhando pra parede até a hora que todo mundo acordava pra seguir a vida, né? E no primeiro momento eu procurei a terapia por isso, pra tentar entender esse negócio aí dos sintomas físicos de ansiedade que eu tinha, falta de ar e suave e tal, e desse problema pra dormir, que era muito relacionado com o negócio do hospital. O hospital, ele tem uns horários muito bagunçados. As pessoas têm que fazer aqueles exames em você com frequência, as terapias, no caso a minha era pulmonar, que eu tinha que fazer 4 vezes por dia, que era colocar uma máscara que chama VNI, ventilação não invasiva, que era como se fosse o lance de entubar, mas sem invasiva, era uma máscara que ficava do lado de fora, soltando oxigênio, né? E eu tinha que fazer pelo menos 1 hora, 4 vezes por dia disso aí. E aí não tinha horário, sabe? Os caras chegavam 3h30 da manhã, 5 horas da manhã, chegava na hora que dava pra eles, sabe? Tinham esses caras que faziam a fisioterapia pulmonar, eles tinham que fazer no hospital inteiro. Então eles iam colocando, tipo, numa agenda, assim, o horário que ele podia, que conseguia fazer. E aí, cara, eu acordava meia-noite pra fazer a máscara, daqui a pouco, 3 horas da manhã, eles estavam no quarto fazendo aqueles exames aquele pra colesterol, pra diabetes, que tem que ficar acompanhando. Aí você ia ver 7 horas da manhã, quando você ia começar a dormir, já tinha gente, tá na hora do remédio. Então eu saí de lá com os horários tudo cagado, sabe? Seu relógio biológico ficou totalmente desregulado, né? Sim, foi umas 2 semanas pra voltar mesmo, assim, a começar a engrenar com o ritmo de estar em casa de novo, né? E aí, no primeiro momento, a terapia foi pra isso, né? Mas depois eu fui por N fatores, tem um monte de coisa que eu falei em alguns outros episódios também, eu fui descobrir o negócio do TDAH e tal, então a minha terapia foi direcionando pra esse negócio. Então hoje eu falo muito mais em terapia sobre o TDAH, né, e algumas coisas relacionadas com comportamento, de tentar reduzir os problemas que são relacionados com o TDAH, sabe, comportamento de esquecer, de atrasar, esses negócios tudo que eu tenho todos, eu fiz, sabe, checklist, né, eu tenho todos esses aí, entendeu? E que bom que você encontrou um profissional que pode te ajudar nisso tudo, né? Então, o meu psicólogo, ele também tem TDAH, entendeu? Então é bem legal nesse sentido, eu descobri só depois que eu tava fazendo, mas é bem legal, porque ele tem uma visão exatamente do que é o negócio pessoal, né? Nossa, eu falo sobre isso quase todo episódio do podcast. Eu quero me tornar íntima de mim mesma cada vez mais, né? Entender esses processos emocionais, esses processos mentais que eu vivencio, né? Que eu passo diariamente. Passei por vários tipos de tratamentos, terapias, mas pra mim, eu me encontrei mesmo numa prática de meditação chamada mindfulness.
Eu tenho uma instrutora de Mindfulness que é médica, e eu me lembro que quando eu conversei com ela pela primeira vez, eu falei assim, o meu objetivo é me livrar das crises de ansiedade, né? Não aguento mais. E aí ela me explicou que o objetivo da prática é aumentar a percepção de si mesmo, não se livrar de nada, né? Que é impossível se livrar de emoções e sentimentos quando eles estão ali. Quanto mais você tenta se livrar, mais eles aumentam. E os benefícios dessa prática, que com o tempo, né, a gente vai conquistando, é um gerenciamento de estresse mesmo, do estresse do dia a dia, né? E o bônus maior é aprender a lidar com as emoções. Eu fiz um programa de 4 semanas, né? Ela segue o protocolo do Jon Kabat-Zinn, que é um médico norte-americano. E esse programa foi um treinamento, né, para aprender a praticar. É um exercício de prestar atenção nos apoios do corpo, prestar atenção na nossa respiração, prestar atenção nos sons, nos sentimentos, na emoção, nos pensamentos. A gente começa devagar até chegar numa fase em que a gente está conseguindo prestar atenção em todas essas coisas ao mesmo tempo, sem ficar sobrecarregado, né? Que era sempre o meu caso. Aumentar, né, a janela de tolerância que era pequena para esse excesso de estímulo, e aumentar essa janela para ficar mais confortável. E assim, o mais interessante é que ela sempre fala, né, que não tem objetivo, a prática não tem objetivo, tem fim nela mesma. Então a nossa prática é aumentar a percepção e prestar atenção no que está acontecendo aqui e agora. E num desses dias, né, que eu estava, num desses dias do programa, ela fez um comentário que eu me identifiquei muito. Ela falou assim: eu tenho uma paciente que, se ela sabe que alguém foi atropelado em outro bairro, ela se sente mal, ela se sente triste. Daí eu falei, opa, é exatamente o que acontece comigo. Ela falou, bom, então você pode ser uma pessoa altamente sensível. Aí eu comecei a pesquisar tudo, né, sobre pessoas altamente sensíveis, encontrei o livro da doutora Elaine Aron, e que tudo começou a se encaixar ali, né? Eu comecei a me entender melhor. Eu tenho um episódio que se chama Razão e Sensibilidade, que eu conto, né, esse processo. E para quem estiver interessado, né, em praticar mindfulness, é necessário que o instrutor seja qualificado, principalmente para quem sofre de crise de ansiedade, porque é um treinamento mesmo. Isso tem que ser feito bem lentamente, até você conseguir criar suas âncoras, né? Quando você começa a perceber que a crise está chegando, você cria suas âncoras. Eu utilizo, por exemplo, o apoio dos meus pés. Então, é necessário um acompanhamento nesse processo. E aos poucos eu fui entendendo todas essas camadas, né, da introversão e da alta sensibilidade. E deixa eu te perguntar, depois disso, depois que você teve esse entendimento do que é a introspecção e a super sensibilidade, você conseguiu desenvolver técnicas de minimizar o prejuízo que você tinha antes? Assim, no seu dia a dia, você conseguiu colocar em prática coisas que você fala, puta, agora sim eu consigo reduzir bastante o estrago que essa minha introspecção fazia? Sim, fui aprendendo a lidar com a alta sensibilidade e com a introversão. A introversão, para mim, ela é mais fácil, né, lidar com ela, porque a introversão não é sinônimo de timidez, nem de antissociedade, nem tampouco uma fobia social. Isso não quer dizer que os introvertidos também não possam sofrer dessas coisas também. Mas o que a gente precisa entender é que o cérebro do introvertido funciona de maneira diferente do cérebro do extrovertido, né? E que estímulos nos sobrecarregam. Então, o que a gente precisa entender? A gente precisa se observar, se conhecer, para descobrir qual o ritmo, quanto que a gente aguenta de interação social e o quanto a gente precisa descansar e o que a gente precisa fazer para recarregar essa energia perdida
na interação social. Já a alta sensibilidade é muito mais desafiadora, né? Quando eu não sabia que eu era uma pessoa super sensível, eu sentia muitos incômodos. Eu acabava me misturando com as pessoas que eu convivia mais, eu captava muitos sentimentos, né? Capto muitos sentimentos das pessoas com facilidade. E essa alta sensibilidade afeta o meu organismo. Já a introversão, prestar atenção na bateria social e recarregar. Socializei muito num dia, procuro descansar mais no outro. Pesado, procuro hein? ficar um pouco mais escondida, né? Então eu entendi na prática, né? Qual é a minha janela de tolerância, quais são os meus limites. E se eu não tivesse aprendido isso tudo, eu ia continuar não dando atenção para nada disso, ia continuar extrapolando todos os meus limites, me sobrecarregando e tendo crise de ansiedade. É uma necessidade, né, para nós introvertidos descansar. Ficar sozinho, né, num período do dia, tomar uma água, respirar. E eu descobri que fazer trabalhos manuais, por exemplo, artesanato, sozinho em casa, recarrega demais as minhas energias. Então, quando eu extrapolava no trabalho, eu fui gerente de RH de uma empresa por muito tempo, tinha momentos muito difíceis, né? Ter que acompanhar mais de uma demissão num dia, por exemplo, que eu não me cuidava ao longo desses dias. Eu sentia aquela exaustão, mas eu não parava, então eu extrapolava ali o limite, né? E o corpo conversa com a gente, né, o tempo inteiro. É aquela dorzinha no estômago, é aquele nó na garganta, aquela pontada, né, no estômago, é aquela dor nas costas. E eu ignorava, fazia de conta que não estava acontecendo nada e seguia em frente. Eu ouvi muito, né, ao longo da vida. Foi um jeito de viver que eu aprendi com os meus pais, né? Ultrapasse seus limites, em frente, né? A minha infância toda foi vê-los trabalhar demais, sem descansar também, né? Eu seguia a vida seguindo esses passos, sem me observar e até chegar, né, nas crises de ansiedade e precisar olhar para isso. Aí esse discurso que você falou vem sempre de que, sabe, do Deus mercado, né? Vem sempre de quem quer ganhar em cima do teu trabalho, né? Tipo, promessa de, não, ultrapassa esse limite que aí você vai subir, que aí você vai conquistar e sair da zona de conforto. Fala, mano, uma coisa que eu quero é sair da zona de conforto, eu quero continuar lá, mano. Não consegui nem entrar direito ainda, né? Exatamente, esse discurso é cruel e eu vivi assim por bastante tempo. E tem uma frase que o Robert Sapolsky fala, que eu acho muito legal, que ele diz que a gente não escolhe mudar. As circunstâncias mudam e a gente muda com elas. Ou seja, você pode mudar o seu ambiente, que aí você consegue ver uma mudança em você também. Mas assim, por livre, espontânea vontade, ninguém decide mudar. É o que ele fala, né? Hoje você faz um podcast que é voltado para pessoas que são iguais a gente, no caso, né? Que tem o intuito de meio que adiantar algumas coisas, né? Do tipo, cara, você não precisa passar por isso, já sabendo que você é assim. Sabendo que tem esse padrão e que vai acontecer, então você pode se adiantar, de repente fazer o lance do mindfulness já antes de alcançar um burnout, por exemplo, né? E eu queria ver com você o contrário do que a gente tem falado aqui, que a gente está elencando os defeitos e tal, né? Mas assim, eu tô ligado que tem qualidades de introvertido que são só deles, né? E eu queria saber, tipo, se você fala um pouco sobre isso pra gente. Pra você é um negócio assim que também é assim, se você consegue visualizar no introvertido, nesse padrão de introversão e de sensibilidade, coisas que tipo são vantagens, que não são só defeito. Nossa, Ricardo, nós temos muitos pontos positivos, né? Esse traço, ele tem muito recurso. No podcast, no Instagram, eu falo bastante, né, que a gente precisa aprender a olhar para isso, porque a sociedade muitas vezes ignora
a ponto de fazer com que os introvertidos eles finjam ser extrovertidos e acabam assim nem utilizando, né, esses recursos. Vamos lá. Tem alguns estudos que indicam, né, que a preferência por lugares mais tranquilos nos leva a ter uma capacidade maior de concentração em uma tarefa por mais tempo. Eu mesma já tive que trabalhar, já tive que fazer coisas difíceis em ambientes barulhentos e tumultuados. Eu acho que eu só consegui porque eu treinei muito a minha concentração em lugares assim mais tranquilos. E eu ouvi muitas vezes a pessoa falando, nossa, como ela consegue se concentrar, né? Numa barulheira dessa. E como é uma necessidade nossa mesmo passar tempo sozinhos, nós geralmente estamos mais dispostos a dedicar muitas horas para dominar uma habilidade. Então eu acho que isso é um superpoder que os introvertidos têm. Os introvertidos também costumam ser bons planejadores, né? Eu, por exemplo, tenho bastante dificuldade em improvisar. Eu prefiro muito mais planejar. Então, eu tenho lá plano A, plano B, plano C. E isso me trouxe muito ganho no trabalho, né? Porque as pessoas passaram a confiar muito no meu trabalho. Então, você vê que essa questão de não conseguir improvisar me trouxe um recurso, né? Que é ser uma boa planejadora. Os introvertidos também têm uma riqueza interna. Essa riqueza interna, ela é alimentada normalmente com arte. A gente percebe, assim, eu mesma vejo lá o público do meu Instagram. 90% é mulher e todas gostam de leitura. A gente troca muita coisa sobre leitura. E 10% são homens que também gostam de leitura. Então, a gente lê muito. Eu gosto muito de obras de arte, gosto muito de cinema. E isso é uma coisa que me ajuda em qualquer coisa que eu faça no trabalho. São referências que me dá inspiração, né? E eu posso utilizar essas inspirações em qualquer atividade. A questão de você ouvir mais do que falar faz com que a gente preste muita atenção, né? Por exemplo, numa reunião, eu presto muita atenção no que as pessoas estão falando. Então, eu falo menos, mas quando eu vou contribuir, normalmente é uma boa contribuição, né? Porque eu não estou ali pensando no que eu vou responder, não estou ali pensando no que eu vou falar, eu realmente estou ouvindo. Tem alguns episódios muito bons, assim, sobre isso, mas eu nem vou me alongar muito aqui hoje. Numa próxima vez eu posso contar. A empatia, né, quando a gente aprende a lidar com ela, a capacidade de se colocar no lugar do outro faz com que você entenda melhor o que está acontecendo ali, né? Mas isso a gente precisa saber lidar, porque senão isso pode se transformar numa coisa muito desgastante. Fora a criatividade, né, e a sensibilidade, que também são pontos positivos que só agregam, né, no trabalho. E eu falo bastante de trabalho porque eu sou da área de RH, mas você pode pegar tudo isso e pensar em como isso pode ajudar também nas suas relações familiares e pessoais. Tem uma coisa que eu acho que vai de encontro com essas que você enumerou aí, e para mim também, eu pelo menos acho que é vantagem, né? Mas depende muito, acho que é até subjetivo. Mas assim, cara, conversar comigo, se depender da minha vontade, cara, vai ser uma conversa que vai pro fundo mesmo, sabe? Vai ser um lance que tem a ver com o que você falou sobre riqueza interna, acho que sobre ver o outro de um jeito que geralmente as outras pessoas não estão vendo e tal, né? Mas eu não gosto muito da conversa de elevador, sabe? Da conversa de, puta, você viu o Coringa ontem, sabe? E esse tipo de conversa é uma que eu até evito. Se possível, eu até evito, sabe? Parece... Eu falando aqui, acho que quem ouve e curte futebol vai falar, puta, que maluco chato, né? Mas assim, o futebol foi um exemplo. Eu falo assim, eu não gosto de conversa assim, tipo, vai chover hoje, hein? Sabe, uma conversa que não vai pra lugar nenhum. Falar só por falar, não curto. Eu acho que tem a ver com esse negócio de estar sempre pensando em coisas que
que são do interior, que são intensas, que olham pro fundo e tal, né? E eu vejo isso como uma qualidade, mas como eu falei, eu acho que é bem subjetivo. Eu acho que tem gente que fala, eu só queria falar do Corinthians, caramba. Olha, eu também acho uma qualidade, né? Porque eu sou introvertida e é aquilo que a gente estava falando das moedas. Você não vai querer gastar suas moedas, você não vai querer gastar sua bateria social em conversas mais triviais, né? Jogando conversa fora. Você quer guardar as suas moedas para conversas mais significativas, porque exatamente, a gente tem uma riqueza interna, a gente tem muita coisa guardada, né? Agora, isso é visto, eu ouço bastante crítica, né, sobre isso, porque as pessoas falam, como é que você vai chegar numa conversa mais profunda se você não passar pelas triviais? E eu acho que é um ponto de atenção, que é uma coisa que a gente precisa realmente trabalhar. Normalmente, por isso que eu, por exemplo, tenho tanta dificuldade em fazer novas amizades, né? Então, é uma coisa a ser trabalhada, né? Uma coisa a ser treinada. Chegar, conversar coisas mais triviais até chegar nas conversas mais significativas, para que a gente não fique isolado também, né? As minhas amigas já me conhecem, né? Já sabem o meu jeito. Então, eu acho que quando a gente gosta de uma pessoa, né? Tanto de relacionamentos amorosos como de amizade, eu acho que a gente se esforça para identificar, né? O ritmo, o jeito de cada uma e ir se adaptando ali, né? E dizem que casais introvertidos, né? Introvertido, essa composição introvertido e extrovertido não dá certo. Mas eu já li muitas vezes que é uma combinação que dá certo, sim, se as pessoas ficarem atentas às necessidades um do outro e não tentar mudar o outro, né? Então, é uma combinação que pode se complementar e ter bastante sucesso. Né? Sim, pra caramba. E aí, com o tempo eu fui aprendendo, assim, que tem conversas que não adianta você esperar nada delas, sabe? Assim, no meu trabalho, não adianta, como você falou, eu saí tentando puxar conversa com gente que tá pensando ali na correria do trabalho, né? No que vai fazer. Você querer falar, não, vamos falar sobre o eu interior ou qualquer coisa do tipo, não. Tem gente que você vai ter que passar pela conversa do elevador mesmo, mas aí já é um negócio que pra mim é diferente quando você tem ciência disso, sabe? Eu fico decepcionado se tiver alguma pessoa que já teve esse negócio de a conversa vai pro fundo mesmo e tal, e aí dali não sair nada, não render nada, sabe? Aí é um pouco decepcionante. Mas tem pessoas que eu tipo assim, eu já nem espero falar, isso aqui é isso aí mesmo, é falar do calor, é falar da sexta-feira que tá chegando, é isso, né? Eu recebo muitas mensagens no Insta de pessoas que querem se conectar com outras pessoas, mas acham difícil, né? Porque estão percebendo que as relações elas estão mais superficiais e elas não são superficiais, né? É difícil encontrar alguém que queira sair um pouco da superfície. E também recebo mensagens de outras pessoas aliviadas, né? Quando leem os posts do Levemente Introvertida, porque elas percebem que não estão sozinhas, né? São pessoas dizendo que estão cansadas de só receber críticas no trabalho, porque são mais quietas. E aí eu fiz um post que movimentou bastante meu feed, que fala sobre a minha primeira experiência de trabalho, né? Eu tinha 17 anos. Eu substituí uma pessoa muito extrovertida na recepção de uma empresa de alimentos e eu quase fui demitida, porque eu só recebia feedback negativo. E eu não me conformava, porque eu achava que fazia um bom trabalho, né? Porque ali eu falava o essencial, mas eu cumpria, né, com as atividades. Uma hora eu percebi que eu ia precisar ser muito mais sociável para ficar ali, né? E aí isso demandou um esforço brutal, né, da minha parte. Porque não era a minha natureza ser tão sociável assim e às vezes até inventar histórias, né, como a funcionária anterior fazia. E aí, depois de muito esforço, eu fui promovida na área comercial e uma pessoa percebeu que eu tinha bastante paciência para resolver os problemas do sistema de informática da empresa, né? Eu, junto com o pessoal de suporte,
E era uma atividade que precisava de paciência, precisava de concentração. E aí eu comecei a receber feedbacks positivos e eu me lembro assim de pensar, putz, tá vendo? Eu sou boa em alguma coisa. E aí eu saí da área comercial e fui para o centro de processamento de dados dessa empresa, na época, né? Então isso graças à minha capacidade de concentração. Para o extrovertido, a área comercial é excelente. É muito importante que a gente conheça a nossa natureza, que aí a gente vai poder procurar, né, pelo menos um lugar onde a gente possa utilizar nossos recursos. Total. Gil, eu queria agradecer muitíssimo essa conversa, cara, e eu acho que hoje foi uma conversa que tem muito a ver mesmo com a ideia que eu pensei para esse podcast, que cara, você entender mesmo a personalidade, entender por que você faz as coisas que você faz, por que você reage do jeito que você reage às experiências, né, ao dia a dia, à convivência e tal. E, cara, eu acho que é um trampo da hora esse seu, porque a gente tem essa sensação mesmo de o mundo foi feito para quem desenrola, né? Se você é uma pessoa que está mais travada, você vai ter mais dificuldade, com certeza, né? E eu queria pedir para você fazer um jabazinho aí, fala do teu podcast, chama a galera para ouvir também e tal, e manda uma mensagem aí pra gente encerrar. Muito obrigada pelo convite novamente, Ricardo. Eu gostei demais da nossa conversa. E eu estava sentindo, né, uma necessidade de me expressar de alguma forma quando eu pensei em criar um podcast. Eu sempre estudei bastante sobre comportamento e eu não estava dividindo isso com ninguém. Caí de novo naquela história de conversas mais profundas, né? Difícil você encontrar alguém e a pessoa topar conversar sobre comportamento com você, né? Então eu senti a necessidade, né, de colocar isso para fora. Foi então que eu participei de uma sessão com um fotógrafo, que o nome dele é Pedro Garcia de Moura. Ele tem um trabalho muito legal, que é o Emoção Criativa. Então, assim, numa conversa de 2 horas, ele conseguiu me ajudar a encontrar a minha emoção criativa através de perguntas, assim, sobre qual o meu filme favorito, qual a minha música favorita, qual foi o último livro que eu me emocionei muito, quais são as obras de arte que me emocionaram. E nesse processo, eu decidi criar o podcast para poder me expressar. E o tema, quando eu fui buscar um tema, eu pensei que teria que ser um tema que eu me identificasse muito, né? E foi aí que pulou assim na minha cabeça a introversão. E eu preciso estudar muito para fazer cada episódio. Eu trago uma história que eu vivi, né, para exemplificar, e tem me ajudado muito, porque é muito bom dividir, né, com as pessoas as minhas experiências e encontrar também pessoas que estejam dispostas a conversar sobre isso, né? É muito bom ouvir pessoas introvertidas falando que gostariam que o mundo, né, ouvisse o podcast, porque assim elas seriam melhor compreendidas. E eu deixo bem claro que não é um podcast contra os extrovertidos. Eu até falo uma frase em todo o final dos episódios, que é: introvertidos e extrovertidos estão do mesmo lado. Todo mundo quer ser mais feliz. E uma equipe é igual um time de futebol, né? Precisam de pessoas de todas as posições. Precisa de complemento, né? Precisa de introvertido e precisa de extrovertido. Em todo episódio eu falo, né, que se você é um introvertido como eu e estiver precisando de inspiração para entender todos os recursos que esse nosso jeito de ser possui, talvez esse podcast possa te ajudar. E se você convive com um introvertido e gostaria de compreendê-lo melhor, esse podcast também é para você. Então, se vocês se identificarem com um tema ou conhecerem, né, pessoas que se identificam com um tema, tá aí o meu convite para conhecer o Levemente Introvertida no Spotify, no Google Podcasts e no Instagram. Obrigada mais uma vez, Ricardo, e um beijo a todos. Eu acho que é isso, pessoal. Eu curti demais essa conversa com a Gil. Como eu falei para ela, tem muito a ver com a raiz desse meu podcast, que é
investigar o nosso interior mesmo, entender formação de personalidade, sentimentos e por que você é do jeito que você é. Eu achei que essa conversa e o trabalho dela é valioso, muito valioso, porque é um público que tá meio abandonado, né? É o público dos introvertidos, né? Então deve ser de uma grande ajuda para quem ouve. Eu curti bastante o que eu ouvi e tal. E foi isso, pessoal. Até a próxima conversa. Um abraço e tchauzinho.